Olá pessoal, como vão vocês? Estou aqui no Rio Quente, em Goiás, no município de Rio Quente, próximo a Caldas Novas. E eu estou no meio do Rio Quente, literalmente. Esse rio nasce lá em cima e são águas termais. E eu estou aqui hoje de férias, né? E queria aproveitar para falar sobre um assunto relevante do nosso tempo, que é a crise ambiental. Se ela de fato existe ou se é apenas uma jogada política de alguns políticos ou de alguns poderosos para implantar uma nova ordem, né? Para implantar um novo sistema de poder. Então quem gosta desse assunto, quem está antenado sobre as discussões sobre esse assunto, percebe que há dois grupos, basicamente. Uns que defendem a crise ambiental, que no caso geralmente são a maioria dos cientistas e geralmente o pessoal mais ligado à esquerda no espectro político. E existem aqueles, como por exemplo o geólogo Ricardo Felício, que nega radicalmente a crise climática, a crise ambiental. Ele chega a dizer que o homem não é capaz de gerar esses impactos que dizem que o homem gera na natureza. E o que eu percebo, o que eu queria trazer de reflexão para vocês? O que eu percebo, o que eu já estudei, o que eu já li em livros, já vi de palestras, é o seguinte: a crise ambiental é inegável. A crise ambiental é inegável. Praticamente é quase uma unanimidade no meio científico em que nós temos vivido mudanças nunca antes ocorridas. O Ricardo Felício usa um argumento de que existem ciclos, mas o que os cientistas argumentam é que isso que a gente tem visto foge ao que geralmente acontece ciclicamente. Então eu acho difícil negar racionalmente de que há um impacto ambiental de fato. Por outro lado, não quer dizer que não existam pessoas que queiram tirar proveito dessa situação. Então eu, como cristão, acredito que um dia será estabelecida uma nova ordem mundial para controle da população. A Bíblia já fala muito sobre isso. E a gente já vê manobras políticas de pessoas, a pandemia trouxe isso muito claramente também. Existem políticos e pessoas poderosas que utilizam desses, ou geram, né? Em muitos casos, às vezes, podem até gerar esses problemas para gerar soluções dadas por eles mesmos. E isso para tentar controlar de forma mais... controlar melhor a população, e gerar pânico e exacerbar um problema que existe. Então, é inegável que existe esse público, é inegável que existe essa tentativa desses políticos, dessas pessoas. Porém, é inegável também que há uma crise ambiental. E geralmente quem nega essa crise ambiental tem interesses econômicos por trás. É óbvio que os poderosos, aqueles que detêm a maior parte da riqueza do mundo, né? Segundo os dados, 1% das pessoas do mundo detém quase 50% da riqueza mundial. E esses 1% são pessoas que, em sua grande maioria, são donos de mega empresas. E extrair recursos da terra é muito produtivo, é muito lucrativo. Então é óbvio que esse grupo não vai querer abrir mão dos seus ganhos exacerbados de recursos, de dinheiro, por causa do planeta. Eles não estão nem aí para o planeta. Mas nós, como cidadãos, e principalmente todo cristão, ele tem o interesse, ele tem a obrigação de cuidar da criação, porque nós somos colocados aqui para cuidar da criação, né? Deus nos criou e nos colocou como mordomos fiéis da criação. Então nós devemos cultivar, ou seja, nós temos que produzir riqueza, produzir ciência, produzir tecnologia, nós temos que produzir novas ideias para resolver os problemas da humanidade, mas ao mesmo tempo nós somos chamados para cultivar e guardar, não só cultivar. Então, a minha leitura desse cenário toda é essa: cuidado para você não ser pego por esses dois discursos.
um que nega um problema real, que é uma unanimidade no meio científico. E eu estou falando aqui, não que não possa haver um complô para que tudo isso seja premeditado, não. Eu não acho que todas as teorias da conspirações são irracionais, né? Eu, como cristão, acredito que existe uma força espiritual por trás de todo o cosmos querendo acabar com os planos de Deus, né? Isso é uma grande conspiração. Então, o cristão que não acredita em nenhuma teoria da conspiração, ele é incoerente. Então, eu não estou falando que, como alguns dizem, estuda a teoria da conspiração. Então, eu acho que é possível. E eu acho que em alguns momentos, e a gente viu isso na pandemia, né? Revistas de nome lançando trabalhos para desacreditar alguns remédios já consagrados no meio da medicina e depois se retratarem. Então isso acontece. Mas pelo tanto de evidências e pelo quanto de informação que a gente tem, eu acho difícil negar o problema. Mas por outro lado, eu também acredito que existe um grupo de pessoas, em última instância, que estão sendo influenciadas por essa força maligna, né, para criar uma nova ordem mundial e estabelecer o cenário para a vinda do anticristo. Então eu queria convidar vocês a pensar nesses dois pontos, porque eu geralmente vejo pessoas que estão ou de um lado ou do outro, e eu estou tentando trazer uma reflexão, uma síntese das duas visões, algo que eu acho que é o coerente, né? Não porque a gente tenha que não que a gente tenha que sintetizar duas opiniões contrárias, mas eu acho que essa é a verdade. Eu acho que a verdade está aí. Existe de fato uma crise ambiental, os recursos são finitos e nós estamos acabando com eles. E viajando eu percebo isso muito fácil, né? Os hotéis têm que colocar cartazes para alertar as pessoas de que não precisa lavar a toalha todo dia. Em casa a gente não lava a toalha todo dia, mas parece que quando a gente está viajando a gente se torna mais consumistas do que já somos como uma sociedade ocidental. Então nós estamos acabando de fato com os recursos naturais desse planeta por questões de luxo desnecessário. Então eu acho que a gente precisa rever, isso é o que eu tenho estudado ano passado em alguns livros, a gente precisa rever o nosso consumo e a nossa falsa ideia, né, a nossa religião ocidental de progresso. E o Bob Goldward fala muito bem isso no livro dele, Capitalismo e Progresso. Então a gente precisa rever, mas por outro lado também a gente precisa ficar atento com esses sinais escatológicos de que existe um grupo querendo manipular e querendo fazer um domínio global, e vão usar inclusive problemas reais, como a crise ambiental. Então, eu acho que existe esses dois lados. Existe a crise de fato, não podemos negar ela, porque existem pessoas com interesses econômicos por trás disso, mas também existe um grupo querendo tirar proveito dessas crises e talvez maximizar ou talvez gerar soluções que não são necessárias para essa crise. Então é possível a gente resolver a situação de outro modo, não do modo como esses globalistas, né, como é chamado no meio acadêmico, querem, mas de uma forma diferente. Então, isso eu ainda preciso pensar melhor como seria essa melhor forma de resolver esse problema climático. Mas esse livro, Capitalismo e Progresso, o Bob Goldward traz muitas soluções importantes e relevantes, como por exemplo, rever o nosso consumo, consumir menos, pensar num estilo de vida mais simples, porque isso vai gerar menos gasto, né, de recursos naturais, água, tudo que a gente consome é produzido com água, com recursos naturais, que não são renováveis em muitos casos. Fortalecer a economia local, para a gente criar e levar esses polos econômicos para um pouco mais afastado das grandes cidades, para que elas sejam mais independentes, para que isso fortaleça a economia local. Isso vai descentralizar um pouco a concentração de renda. Então são algumas saídas que eu acho interessantes, mas de forma geral assim,
É difícil chegar a uma conclusão geral, né? Então é o que eu queria deixar para vocês hoje. Pensem sobre isso. Cuidado para você não negar algo que é tão evidente. E cuidado para você também não negligenciar que existem pessoas querendo tirar proveito disso, tá bom? Então, se você gostou dessa reflexão, eu te convido a inscrever aqui no canal Saúde Integral. Eu te convido a compartilhar com seus amigos, tá bom? Se você gostou. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus.